Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 31 de maio de 2025, nosso sabadão de final de Champions League. Bom, tropa, sabadão amanhã, gradezinha um pouco reduzida, mas a gente tem ela, né? A gente tem a Champions League final, direto de Munique, Inter de Milão contra PSG. Tava na final do ano passado, daqui a pouco a gente chega nesse assunto. Vamos começar, só lembrando a vocês, grupo free, participe, tá? Vou deixar o link aqui para quem quiser participar, gratuito, entra lá e você vai receber bilhetes e bingos práticos. Bilhete é todo dia, né? Bingo acaba sendo, às vezes, dia sim, dia não. Depende da grade. Sempre tem um binguinho lá para vocês. Melhor de tudo, de graça. Entra lá e marcha. Vambora. 6h40 da manhã a gente tem final também, mas agora lá na Austrália. O que eu gosto é jogo único. O que eu gosto é que é um clássico. O que eu gosto é dos resultados anteriores. A gente tem Melbourne City contra Melbourne Victory, clássico da cidade de Melbourne. E se a gente pegar os últimos jogos entre elas, os últimos 5 jogos, 2-2, 1-1, 3-1, 1-1 e 2-1. Nossa, tô ruim com o dedo. Todos os últimos 5 jogos não só cumpriram 1,5, como cumpriu ambas marcam, e 3 desses 5 cumpriu 2,5. Vamos lá, pensando no bilhete, qual o cenário que eu gosto aqui? 1,5. Ponto. Até um cenário que o Melbourne Victory vem cumprindo em 9 dos últimos 10 jogos. Sou um pouco mais ousado, quero uma odd mais alta. Ambas a 1,70 ali, em torno de 1,70. Gosto também, porque foi um cenário que cumpriu nos últimos jogos. Como é uma final, como é jogo único, como é um campeonato over, e também por ser um clássico, eu gosto desse cenário de uma partida mais aberta. Tá? Não vejo aqui um grande favoritismo. O Melbourne City, ele é um time melhor, mas por final, cara, Austrália... Pô, é gols. Normalmente, é difícil não bater 1,5 em final na Austrália. Por isso que eu prefiro, pensando no bilhete. Vamos lá, o que a gente tem de ter? Cara, tem em Turquia, só um jogo para vocês tomarem cuidado. O Fenerbahçe contra o Konyaspor, 10 horas da manhã. O Fenerbahçe deve ganhar o jogo, mas um jogo que não vale nada. Tá? Tudo só para vocês tomarem cuidado. O Fenerbahçe não tem chance de ser campeão, não tem chance de cair para a terceira posição. Vai enfrentar um time no meio da tabela, que não briga também nada por cima nem nada por baixo. É um jogo que particularmente eu passaria direto. Vamos agora falar do principal jogo do dia. Por mais que o Vasco jogue, eu acho que o principal jogo não é o do Vasco. É PSG e Inter de Milão, PSG lutando pelo seu primeiro título. Já a Inter de Milão vem em busca do seu 4º título, o último que foi em 2010, na época do Júlio César. Não sei se vocês lembram, Samuel Eto'o, Diego Milito, é só para quem é raiz do futebol, né? Só para quem é a raiz, quem lembra dessa época do Lúcio. Mas enfim, vamos falar desse jogo aqui. Primeiro vamos falar das equipes. O PSG está como favorito aqui, com odd de 2,20, pelo futebol que joga, né? Tem apresentado um futebol bem vistoso, assim como o Barcelona, um futebol bem ofensivo, com uma transição muito rápida, um time que tem uma individualidade. Pô, o Dembélé tem um momento sensacional. O Kvaratskhelia voltou a jogar bola, lembra muito o Kvaratskhelia que foi campeão com o Napoli. Tem o... Agora é o Doué que está de titular, né? Tava o Barcola, agora tá o Doué, que são 2 moleques da base do PSG também, que os moleques rabisca pra caramba. Um meio campo consistente do PSG, Vitinha jogando bola, apesar de não ter nenhum grande nome, mas tem um Vitinha jogando bola. O Fabian Ruiz, que vem sendo bastante consistente. Para mim, ele foi o melhor jogador da Eurocopa, por exemplo. E eu sei que deram pro Rodri, tá? Eu sei que você vai pensar no Yamal também, mas, pô, caraca, o Fabian Ruiz jogou bola, mano. É aquele, tipo assim, pouca mídia, muito futebol, ele tá consistente pra caramba. A zaga tem o Marquinhos ali, o Donnarumma tá pegando muito. O Donnarumma tá pegando muito. Então, o PSG, ele chega forte. Vale o favoritismo? Calma aí, vamos falar da Inter de Milão. Inter de Milão, assim como o PSG, também não tem nenhum grandíssimo nome, tá? Não tem nenhum jogador, mas tem um excelente jogador, assim como o Dembélé, quando tá numa boa fase, é um excelente jogador. A Inter de Milão tem o Lautaro, né? Só que o Lautaro, ele vem sofrendo com mais lesões aí recentemente, deve estar 100% pro jogo, ou pelo menos 99%, mas o Lautaro, ele é um cara que ele entrega 200%, né? Por isso que ele é um cara já consistente há um tempo. Porque o Lautaro, ele, não sei se é porque ele é argentino, mas caraca, pensa num cara que entrega a vida no campo, esse cara é o Lautaro. A Inter tem um meio campo muito forte, né? Muito povoado, tem o Barella,
tu tem o Çalhanoğlu, tu tem o Dumfries, né, que é um ponta que está sempre num lateral ponta, participa de... Pô, se pegar os jogos do mata-mata, o Dumfries acho que participou de quase todos da Inter de Milão. Cara, eu vou falar para vocês. Embora o PSG tenha um futebol mais vistoso, eu acho a Inter de Milão um time mais equilibrado, sabe? O PSG tem momentos que ele se perde muito no jogo. Caraca, eu acho a Inter de Milão um time muito, tecnicamente, assim, muito bem treinado. É muito bem treinado. Pô, esse dupla chance para Inter de Milão, pô, pagando 1,60 eu gosto, gente, vou ser sincero. Eu não sei aqui se a camisa vai pesar. Por quê? Porque a Inter de Milão pegou o Manchester City, né, e entregou o primeiro título da história do City, primeiro e único. Será que a Inter de Milão também vai entregar o primeiro título da Champions pro PSG? Vou falar, esse jogo para mim é 50-50. Tá? Para mim, esse é o verdadeiro jogo 50-50. E nesse caso aqui, por ser 50-50, pô, um dupla chance para Inter de Milão, para mim, tem bastante valor. Assim como se o dupla chance a 1,60 tivesse do lado do PSG, eu também consideraria bastante valor também. Tá bom? Esse é o primeiro cenário. Eu gosto de estar a favor da Inter de Milão, porque é um cenário, para mim, de bastante equivalência. Um outro cenário que eu gosto é um cenário de gols. Por mais que, historicamente, a final da Champions não tenha tantos gols no tempo normal, o estilo de jogo do PSG é um estilo de jogo muito ofensivo. A Inter de Milão, quando pegou times dessa forma, se você pegar os 2 jogos contra o Barcelona, por exemplo, foram jogos abertos e eu acredito num jogo aberto ainda que seja uma final de Champions. Então, pelo menos 2 gols, assim como foi Real e Borussia no ano passado, eu acredito que pelo menos 2 gols a gente veja aqui. Daqui eu não vou ter o cenário, não vou ter os últimos jogos, né, dos times. 2-1 contra o Arsenal. Teve 1-0 contra o Arsenal, mas foi lá fora. Tem os 2 jogos do Barcelona aqui. Os últimos jogos da Inter de Milão, 2-0, 2-2, 2-0, 4-3 contra o Barcelona. Ficou 3-3 no tempo normal, né? E 4-3. E o outro jogo eles foram 2-3-3. Cara, eu gosto desse 1,5 também. E gosto do dupla chance para Inter de Milão. Mas qualquer um que ganhar aqui, cara, ser campeão, nenhum dos dois é zebra e todos os dois merecem estar aí. Vamos falar de Brasileirão, vamos falar de 6h30 da noite, Bahia contra São Paulo. Para mim, sendo honesto para vocês, no momento atual das duas equipes, pô, eu gosto um golzinho do Bahia, O São Paulo vem sofrendo um gol nos últimos 6 jogos. Tá? Se a gente pegar 1,5, o 1,5 está 1,50. Então, um gol do Bahia deve estar pagando 1,25, 1,30. Eu gosto, pensando numa dupla. Se eu fosse pegar uma entrada aqui com mais alto, eu pegaria esse 1,5 aqui, hein? Eu gosto ao São Paulo, ele vem cumprindo esse 1,5 nos últimos 5 jogos. O Bahia é um time que joga para frente. Pô, eliminado agora, né, da Libertadores. Pô, esse 1,5 me pega aqui, 1,50 eu tô achando muito alto, hein? Eu compro. Ou só um golzinho do Bahia. Vamos falar de MLS. Tem um jogo aqui que eu gosto bastante, que é o Inter Miami, que é o time do Messi e do Suárez, quando eles jogam em casa. Quando o Inter Miami joga em casa, normalmente joga todo mundo. Quando joga fora, normalmente são poupados. Então, o Inter Miami em casa, contra o Columbus Crew, deve ser um jogo interessante para a gente ver gols, naturalmente. 1,5 não vai ter odd. Seria um odd para um 2,5 ou um ambas marcam. Eu gosto, tá? Tanto o 2,5 quanto o ambas marcam. O Inter Miami vem sofrendo gol nos últimos 9 jogos, mas nos últimos 2 marcou 3 ou mais gols. O Columbus vem marcando gol nos últimos 7 jogos, mas vem sofrendo gol nos últimos 10. Então esse ambas marcam aqui, ele chega muito forte. O 2,5 naturalmente chega forte também. Tá? Se a gente olhar aqui a classificação, Columbus está com 28, Miami está numa corrida de recuperação com 26. Miami é favorito, como eu falei, em casa normalmente joga todo mundo. Inclusive vem de uma vitória agora, né? Jogou em casa 4-2, isso, ganhou de 4-2. E pode ser de repente um dupla chance Miami aqui, algo nesse sentido. MLS é melhor para gols, mas o Miami em casa, jogando Luis Suárez e Messi juntos,
eu gosto de buscar algo a favor deles. Também às 8h30 na MLS eu gosto do jogo do Cincinnati contra o DC United. O Cincinnati aí fazendo boas campanhas nos últimos anos, só tá faltando título. Eu gosto do Cincinnati empate anula, já vou ser bem direto para vocês. Deixa eu ver se um e-mail. Um e-mail pensando numa duplinha pode ser legal. Cincinnati em 16 jogos fez 24 gols, sofreu 22, é uma média bem alta, tá? Daqui dá 46 gols, dá quase média de 3 gols por partida. O DC United, ele em 16 jogos sofreu 28 gols, dá quase 2 gols sofridos por partida. Gosto desse cenário aqui. Tá? Pelo menos um e-mail também me agrada. Para a gente fechar, temos ele, o maior de todos, né? O gigantesco Vasco da Gama, com o dinizismo, pega o Bragantino. Para mim, jogo para gols. O Vasco é um time que vem atacando muito bem, mas é um time que vem sofrendo muitos gols também. Eu gosto desse cenário de 1,5, porque o Bragantino também vem jogando bola. 1,5 a 1,50 não dá nesse jogo do Vasco, tenho que pegar esse 1,5 aqui. Gosto do cenário de um gol do Vasco, em São Januário é muito difícil o gigantesco não cravar. E é isso, o jogo está bem equilibrado. Se eu tivesse um dupla chance Bragantino pagando bem, poderia ser interessante, tá? Pela fase que o Bragantino vive, mas aqui está em odds de empate anula, não está em odds de do dupla chance, então eu ficaria de fora. Para pegar um dupla chance, quer ver? Um empate anula. Um empate anula 1,70, empate anula 2. Dupla chance deve estar 1,40, 1,50. Não vale não, cara, não vale não. Não pegaria não esse dupla chance Bragantino não. Eu prefiro gols. Então é isso, fechamos nossos jogos. Que seja um dia muito bom pra gente, se Deus quiser, tá? Nos vemos no vídeo amanhã. Não esquece, o grupo grátis tá aqui no comentário fixado. Tamo junto, muita fé pra cima. Bom trabalho para amanhã, uma duplinha pra gente. Primeiro jogo mais de 1,5 na final da Champions entre PSG e Inter de Milão. E para fechar, um golzinho do Bahia contra o São Paulo. Essa nossa duplinha deu total de 1,71 de odds. Sempre bom para dobrar o nosso investimento próximo disso. E tamo junto, muita fé pra cima.